Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos provar aqui uma propriedade de um quadrilátero circunscritível numa circunferência, ou um quadrilátero, né, que está internamente, né, com seus vértices, né, os seus vértices tocam a circunferência em determinados pontos, em alguns pontos. Quadrilátero, 4 vértices, ok? Pois bem, o que diz a propriedade? A propriedade diz o seguinte: se eu tenho um quadrilátero inscrito numa circunferência, necessariamente os seus ângulos opostos somados dão 180 graus. Vou ler aqui. Um quadrilátero é inscrito numa circunferência se e somente se seus ângulos opostos são suplementares. Ser suplementar quer dizer o seguinte, que um somado ao outro tem que dar 180 graus. Porém, quando a gente vai resolver algum exercício, a gente joga essa propriedade muitas das vezes e não testa essa propriedade com o aluno. Muitas das vezes passa batido. E aí o aluno fala assim, caiu do céu isso? Como assim? Tem que aceitar isso e acabou? Não, não é bem assim. Nós podemos e conseguimos provar isso de maneira muito tranquila, desde que a gente observe. Não precisa fazer com os dois. O que nós queremos provar é o seguinte, é que a medida do ângulo D mais a medida do ângulo B é igual a 180 graus. E também que a medida do ângulo A mais a medida do ângulo C também é 180 graus, uma vez que são ângulos opostos e que estão inscritos numa circunferência. Note bem, o quadrilátero está inscrito numa circunferência quando seus vértices tocam alguns pontos da circunferência, ou seja, os seus 4 vértices tocam a circunferência em pontos distintos ali, né? Então o que nós vamos provar é exatamente isso. E aí eu peguei como exemplo o vértice A. Nós não sabemos a medida do vértice A. A medida do vértice A, nós não sabemos. Entretanto, nós sabemos que este ângulo aqui, ele projeta, né, com essas, com essas cordas, né, com os lados do ângulo, né, que formam o ângulo, projeta na circunferência um arco, que eu até tracejei aqui, ó. Esse arco aqui, ó, ele é projetado pelo ângulo inscrito A. E o que é um ângulo inscrito? O ângulo inscrito é a metade do arco que ele projeta. Então eu vou andar, ó, de D para B. Então a medida do ângulo A é a metade de DB, do arco DB. Tudo bem? E a medida do ângulo C, que é o oposto, né? Que é o que a gente quer provar aqui, oposto ao ângulo a medida desse ângulo eu não sei, mas eu sei que ele projeta um arco aqui, ó. Olha o arco que ele projeta, vem embora, ó. Até chegar no B aqui, ó. A abertura dele aqui, ó. As duas cordas de abertura do nosso arco, ok? Ele é um ângulo inscrito, portanto, ele é a metade deste arco que ele projeta, que ele, na verdade, é a metade de D, de B, né? Já que nós andamos daqui para cá, né? DB, vamos fazer o inverso agora, BD. É a metade de BD. Entretanto, pessoal, quando você observa,
quando você pega a medida, quando você pega o DB mais o DA, eu completo uma volta inteira, certo? Quando eu pego DB e DB e BD, DB mais BD é uma volta completa. Mas a medida, que é 360 graus, mas a medida do ângulo A, que projetou esse arco, foi dividido por 2. Logo, a gente pode concluir que DB mais DA dividido por 2 é igual a 360 dividido por 2. Então, ó, se DB sobre 2 é o ângulo A e BD sobre 2 é o ângulo C, se eu somar esses dois ângulos, os arcos que eles formam dá 360 graus. Se eu pegar DB mais DA, o arco. Porém, o ângulo é inscrito, é a metade do arco. Então, a metade do arco vai ser a metade da circunferência. Logo, eu provei aqui que DB mais BD é igual a 180 graus. Ou melhor, a medida do ângulo A mais a medida, porque formam esses ângulos, né? Formam os ângulos dividido aqui por 2, mas a medida do ângulo C, na verdade, é 180 graus. Vamos aplicar esta noção e esse mesmo raciocínio aqui, ele serve para a gente provar os ângulos opostos D e B. Se eu pego D e B, mesmo raciocínio. Tenho essa abertura aqui, que é esse arco, e olhando daqui para lá, eu tenho essa abertura aqui, ó, que é esse arco, que a soma deles dá 360 graus. Entretanto, como o ângulo é dividido pela metade, eu posso dizer que a medida do ângulo, dos dois ângulos, dá 180 graus. Bom, um exercício para que a gente possa fixar essa ideia é o seguinte: eu tenho um quadrilátero inscrito numa circunferência, ou inscritível, né? Circunscritível, né? Inscritível numa circunferência. Ele está inscrito, o quadrilátero está inscrito na circunferência. Talvez eu tenha usado anteriormente a palavra circunscritível. Não é circunscritível. O quadrilátero está circunscrito. O quadrilátero está inscrito na circunferência. O círculo circunscreve o quadrilátero, ok? Pois bem, aplicando esta propriedade, nós podemos tirar a seguinte igualdade. A primeira situação que eu vou analisar é que esse vértice, né, esse ângulo, é igual a esse, necessariamente. 3y menos 50 tem que ser igual a x mais 10. Vou passar incógnita para o outro lado e vou passar o que não é incógnita para o outro lado da igualdade. Repetindo, vou passar a incógnita x ou variável x para o primeiro membro da equação. E vou passar termo que não é incógnita, né, que é um valor numérico,
para o segundo membro da equação. Quando eu faço isso, eu tenho que trocar o sinal. Então vai ficar assim, ó, 3y menos x é igual a 10, que é positivo ali, né? Mais 50. Daí a gente conclui que 3y menos x é igual a 60 graus, evidentemente, né? Vamos chegar ao termo de 60 graus depois, do grau depois. Por enquanto, vamos trabalhar como se fosse numericamente falando, ok? Esquecer a unidade de grau. A segunda situação que nós observamos é a seguinte, é que y mais x mais 30 tem que ser igual a quem? A 2x menos 50, para valer a propriedade, porque os ângulos opostos são iguais. Então, eu vou passar esse 2x para o primeiro membro, e aquilo que não tem variável, né, que não tem incógnita acompanhando, eu vou passar para o segundo membro da equação. Então, vai ficar assim, ó, y mais x menos 2x é igual a menos 50 menos 30. Logo, y menos x, né, pessoal? X menos 2x dá menos x, é igual a menos 80. Beleza. Montamos aqui um sisteminha de equações do primeiro grau. Só que a gente tem que trabalhar um pouco esse sistema para a gente poder resolver ele. A gente escolhe uma das equações para multiplicar por menos 1. Eu prefiro multiplicar a equação de baixo por menos 1, uma vez que nós encontramos o termo aqui, ó, negativo aqui, né? A gente transformando ele em positivo vai ficar legal para nós. Então, nós vamos encontrar um sistema equivalente. Vou repetir a equação de cima, certo? Menos x igual a 60, não modificou nada. E a de baixo, quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal de tudo. Menos y mais x igual a 80. E aí aplico o método da adição, que rapidamente você já observa que o x são simétricos nas duas equações. A gente pode cancelar e 3 menos 1 dá 2y. 2y igual 60 com 80, 140, né? E aí o y é 140 dividido por 2. Daí que se conclui o y ser 70 graus. Nesse caso, nosso y é 70 graus. Vamos achar o valor do x. Podemos escolher uma das equações. Pode ser essa, pode ser qualquer uma. Pode ser até daqui mesmo. Não importa. Vou escolher aquela que for mais tranquila para a gente trabalhar. Já que nós encontramos o valor do x, eu vou escolher essa aqui, ó, y menos x igual a menos 80. Ou, tanto faz essa, pode ser essa também, ó. Menos y mais x igual a 80. Como é menos y, o y sendo 70 é menos 70. Mais x igual a 80. Passando o menos 70 para o outro lado, o x é 80 mais 70. X é igual a 150, né, pessoal? Era exatamente isso que a gente queria, encontrar o valor do x
e encontrar o valor do y. Eu espero que tenha sido esclarecedora a videoaula. Peço, pessoal, a benevolência de vocês no sentido de curtir o vídeo, compartilhar, comentar. Nós precisamos de mais inscritos para a gente manter o canal funcionando. Eu preciso desse feedback de vocês, ok? Agradeço a participação de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ajude essa iniciativa para que a gente continue postando cada vez mais e mais vídeos para vocês aí que estão necessitando aí de uma aula, de um reforço, seja da forma como for, para qual objetivo for, ok? Bons estudos para todos vocês e até a próxima videoaula.